Bom, irmãos, o tema desse jejum de 21 dias é o tema da noiva. Esse é o sonho de Deus. E você vai perceber que existe a revelação progressiva de Deus. Existe alguns ensinos na teologia, entre elas, eles falam sobre as dispensações. E o que seria a dispensação? A dispensação é a forma, ou talvez a maneira, que Deus ele se revela em cada momento para a humanidade. Então Deus ele foi se revelando para o homem. Inclusive, todas as vezes que alguém se converte, nós pedimos para que a pessoa comece a ler o Novo Testamento, para que ela tenha uma compreensão um pouco maior. Por quê? Porque o Velho Testamento, ele é um livro de sementes. Deus ele não te revela, não te mostra tudo na íntegra. É como se fosse uma floresta, mas em forma de sementes. Porém, no Novo Testamento, você vai perceber que ele já é uma floresta que já cresceu, que já tem fruto. É muito simples você compreender o Novo Testamento. E quando você começa a compreender o Novo Testamento, que tem fundamento bem embasado no Novo Testamento, e você vai ler o Velho Testamento, você tem que ver Cristo em todos os livros do Velho Testamento. E é justamente isso que nós vamos ver desse tempo. Deus ele tem falado sobre o que está no coração dele. A noiva. A noiva está no coração do Senhor. E Deus sempre sonhou com isso. E qual que é o objetivo de Deus? Deus deseja se relacionar de uma maneira genuína com o homem. E Deus começa o seu propósito ali no Jardim do Éden. Éden significa jardim de delícias. Lá no Jardim de Delícias, Deus tinha colocado a árvore da vida. É interessante que essa árvore representa Jesus. É a árvore da vida. O livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 1, verso 4, diz que a vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Olha o noivo. O noivo estava no jardim e o noivo, ele queria se relacionar com a noiva. E quando nós falamos de noiva, nós falamos do homem. Adão é a noiva. Assim como Eva também era noiva. E Deus ali tinha colocado o jardim, no jardim do Éden, uma árvore, que era a árvore da vida. Deus estava preparando o homem para que ele comesse dessa árvore da vida. E se o homem comesse dessa árvore da vida, ele receberia dentro de si a eternidade. Iria viver a eternidade plena com Deus. E o interessante é que Deus é um Deus que vive em comunidade. Se você olhar a vida de Deus, a vida de comunidade, não é um Deus único, é um Deus plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E é tão interessante, quando nós começamos a orar, você começa a orar, Pai, no nome de Jesus, que deu o Espírito, e é um honrando o outro. Não há convenção, por quê? Porque Deus vive de uma forma plural. E Deus não é um Deus egoísta. Teve um dia que Deus decidiu compartilhar da vida que ele vivia com a humanidade. E ele então cria o homem, e lá no Jardim do Éden, ele se rebela por meio da árvore da vida. E era isso que Deus queria que o homem provasse. O relacionamento de intimidade com Deus aconteceria quando o homem recebesse essa vida dentro de si. Os irmãos conhecem a história. O homem, então, decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é bem interessante é que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele precisa sair do jardim de delícias. E agora o homem começa a viver uma vida de independência. O homem quer viver uma vida isolada. É essa vida que é uma vida fora do propósito de Deus. Mas Deus sempre sonhou em se casar com a noiva. E ele então decide preparar. E em todo o contexto da Bíblia, você vai perceber que Deus está preparando para si uma noiva. E você vai ver nas lições que nós lemos aqui, que essa noiva é chamada também de casa. E você fala, poxa vida, noiva em casa, o que tem a ver?
E porque na nossa cabeça, a casa está muito ligada à construção. Mas eu quero que você entenda que a primeira missão de casa na Bíblia foi revelada a Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 28, a Bíblia diz que Jacó ele está fugido e ele então decide dormir em um local. E quando ele vai dormir no local, ele pega para si uma pedra como travesseiro e ele dorme. E ali ele vai ter uma experiência com Deus. E que experiência foi essa? Ele sonha, ou talvez tenha experiência ali, uma visão de ter uma escada que é do céu à terra. Essa escada tem anjos que sobe e desce. E esses anjos, eles trazem resposta para o Senhor. E Deus fala com Jacó nesse lugar e nessa experiência. Quando Jacó acorda, ele diz, olha, esse lugar é Betel. A cidade outrora era chamada de Luz, mas agora ele agora chama essa casa, chama Betel, na verdade, Luz de Betel, que é casa espiritual. Quero que você entenda. Essa casa é a casa de intimidade. E o que acontece em Betel? Betel tem uma ligação daquilo que é divino com aquilo que é humano. Betel é o lugar onde Deus fala. Deus fala em Betel. Betel é o lugar onde tem anjos. Betel é o lugar onde Deus se move. Jacó foi transformado em Betel, porque ali é o lugar onde Deus se move. O que Jacó faz? Ele pega aquela pedra que foi como um travesseiro, ele vai erigir, vai levantar essa pedra. Essa pedra também aponta para Jesus. Jacó foi aquele que teve a primeira experiência na casa de Deus. E aí você vai perceber que essa revelação ela é progressiva. Depois, Deus fala com Moisés. E Deus fala então para Moisés levantar um templo. Esse templo seria um lugar onde Deus também iria se manifestar. Porque Deus queria estar entre os homens. E o interessante é que quando Deus libera o povo do Egito, em caminho a Canaã, que é a terra prometida, você percebe então que eles estendiam ali até a tenda. E no momento em que a tenda era estendida, todas as tribos precisavam se voltar à tenda, mostrando que o Senhor deveria ser o centro daquele povo. E depois disso você vai perceber que Davi ele teve uma revelação ainda maior acerca da noiva. E qual foi a revelação que Davi teve? A Bíblia diz que Davi, quando ele começou a reinar, o coração de Davi havia um desejo. Davi queria trazer de volta a Arca da Aliança. Porque ele sabia que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Saul reinou durante 40 anos e ele não dependia da presença de Deus. Mas agora você vai perceber que Davi, quando ele é levantado, a primeira coisa que Davi deseja trazer era a Arca da Aliança. E ele traz a Arca da Aliança. E ele percebe que Deus havia dado a ele descanso. E, em um certo dia, Davi estava no seu palácio, casa de cedro, uma casa muito bonita, estava descansando. Ele olha para a sua casa e olha também para a Arca da Aliança. E ele percebe que a sua casa era muito bonita, era uma casa muito abençoada, e a Arca da Aliança não tinha a mesma estrutura que a casa de Davi tinha. E Davi então diz: já sei, vou fazer uma casa para Deus. Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 13, se eu não me engano, que Davi fez toda a vontade de Deus. Se você olhar para a vida de Davi, você vai perceber que Davi foi um rei que teve grandes falhas. Davi teve as suas falhas como pai. Davi teve as suas falhas do seu caráter em relação a matar o esposo de Batseba, matou Urias, se casa com essa mulher,
tem um filho com essa mulher, e dessa mulher veio Salomão, e você percebe que Davi teve uma vida torta. Mas a Bíblia diz que Davi fez toda a vontade de Deus. E por que Davi fez toda a vontade de Deus? Porque no coração de Davi estava o segredo de Deus. Estava o propósito de Deus. Davi, ao olhar a arca da aliança, diz: eu farei uma casa para Deus. Ele então manda chamar um profeta, o profeta Samuel. Ele diz: olha, eu vou fazer uma casa para Deus. E Samuel diz o seguinte: faz de acordo com o que está no teu coração. Que coisa linda! Davi enchia o seu coração a casa de Deus. Ele era movido pela presença de Deus. Ele queria se mover, ele queria que a presença de Deus estivesse em alguns lugares. Você vai perceber que quando Davi estabelece o tabernáculo de Davi, tinha oração 24 horas por dia. E toda a nação foi plenamente abençoada por Deus. Mas Davi não se contentou com isso. Davi queria mais. Ele então conversa com o profeta. O profeta diz: faz de acordo com o que está no teu coração. E aí Deus então chama o profeta e pergunta para o profeta: como assim? Você é um representante e você autorizou Davi fazer uma casa para mim? Como se um homem tivesse capacidade de fazer uma casa para Deus. O homem não tem essa capacidade. Volta lá para Davi, pergunta para ele: se eu pedir para algum dos meus servos que fizesse uma casa para mim, eu não consigo viver em uma casa feita por mãos humanas. Imagina para Davi. Eu gostei da ideia. E aí, Davi, então, ele é convocado, ele diz: olha, não vai ser você quem vai fazer essa casa, mas o teu descendente. E essa profecia é uma profecia dupla. Salomão, ele edificou uma casa para Deus, mas ainda não era essa casa. Era a revelação parcial. Davi não pôde construir a casa, mas ele preparou todo o material. E se nós formos olhar o dinheiro que Davi gastou para a edificação dessa casa, só em ouro era 77 bilhões de reais. Na verdade, 70 bilhões de dólares. Acho que é isso, né, João? De reais. E isso só o ouro que foi usado para a construção dessa casa. E a Bíblia então diz que quando Davi ele estabelece essa casa, ali era o lugar onde Deus se manifestava. Os irmãos conhecem a história. Nabucodonosor, ele destrói aquele templo e uma profecia é liberada. E essa profecia seria a profecia de que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira casa. Depois de um grande tempo, um rei chamado... Você lembra o nome do rei? João. O rei que se reestabelece. Zorobabel reestabelece o trono, reestabelece o templo. Mas agora, esse templo que foi reestabelecido, está faltando algo. Falta a Arca da Aliança. E o que significa a Arca da Aliança, irmãos? A presença do Senhor. Os anciões, quando Zorobabel restabelece esse templo, eles começam a chorar. Os mais novos estão felizes, eufóricos. Por quê? Porque o templo agora foi sendo restabelecido, a promessa vai se concretizar. Mas agora, os antigos, os anciões, eles choraram por quê? Porque eles sabiam que quando tinha a Arca da Aliança, tinha o mover de Deus. Depois de um tempo, Herodes, ele vai reestruturar esse templo, mas ainda falta a arca. Agora eles têm os seus rituais sem a Arca da Aliança. E nós então podemos perceber que a religião entra no mover de Deus. E o que é a religião?
reestabelecido, não tivesse a Arca da Aliança. O mundo vive sem a presença de Deus. E por que não deveria ter mais a Arca da Aliança? Porque a promessa de Deus não seria mais um templo feito por mãos humanas. Cristo, então, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é Deus no meio do seu povo. Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Deus tabernaculando conosco. A presença de Deus agora se manifesta na terra. E agora Jesus diz: olha, esse templo vai ser derrubado, e em 3 dias o novo templo vai ser reestabelecido. Ele estava falando sobre a glória da última casa. Esse era o segredo de Deus. Aquilo que estava oculto pelos séculos das gerações, agora está sendo revelado a nós. A presença de Deus é o noivo que vem preparando para si uma casa e também uma noiva. Eu fiquei impactado porque no livro de João capítulo 14 diz que Jesus, ele dá um prenúncio antes de ir, dizendo: olha, eu vou preparar para vós outros morada. Ele não foi para agora preparar uma morada para mim e para você, mas ele também disse para Pedro, no livro de Mateus capítulo 13, verso 16, que é ele quem edifica a igreja. Então, ao mesmo tempo que ele edifica a igreja, ele também está preparando morada. Ou seja, o noivo é aquele que está fazendo toda a obra, e nós só entramos no deleite dessa obra celestial. E o que eu acho bem interessante é que agora Jesus, que é a presença manifesta, Cristo, olha que coisa poderosa, irmãos. Jesus fala algo que marcou meu coração acerca de João. Ele diz: vocês estão vendo João? Entre todos os profetas, não existe nenhum que foi maior do que João. João foi o maior entre todos os profetas. Aí vem a grande pergunta: mas Senhor, e Elias, que mandou descer fogo do céu? E Moisés, que mandou o mar se abrir? O que João fez de tão especial, de tão inédito? A Bíblia diz que João vivia isolado, comia gafanhotos, e não tinha nada de tão especial na vida de João. E por que João foi maior do que todos os profetas? Ele viu Jesus. Nenhum outro profeta viu o Senhor. João viu a promessa. João contemplou a promessa. E o que eu acho interessante é que Jesus continua dizendo: olha, embora João seja o maior entre todos os profetas, o menor no reino dos céus é maior do que João. Ou seja, você e eu somos maiores do que João. Você e eu somos maiores do que os profetas. E por que nós somos maiores? Porque agora, como disse o apóstolo Paulo, vocês são casa espiritual de Deus. João Batista não teve a experiência do novo nascimento. Ele morreu antes de Cristo ressuscitar e enviar o Espírito Santo da promessa. E nós somos essa igreja apaixonante. Eu quero te falar que a maior revelação de todas é a revelação da noiva do Cordeiro, que ela foi estabelecida por pedras vivas que somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. E aí você vai ver que a revelação de Deus, ela é progressiva. E agora nós chegamos no momento em que nós somos essa noiva do Senhor. E precisamos ter intimidade com o Senhor. E o que é bem interessante é que no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Cristo decidiu suportar o martírio da cruz, a ignominia da cruz, porque ele contemplou algo fabuloso. E o que Cristo contemplou? Ele contemplou a noiva, redimida pelo seu sangue, e recebeu o Espírito Santo.
A Bíblia diz que ele suportou a ignomínia. O que significa isso? Ele suportou a vergonha, o desprezo, porque contemplou algo superior. O apóstolo Paulo também diz que ele decidiu nada, não considerou nada, considerou o que ele tinha como sendo refúgio, porque ele tinha contemplado o noivo, algo superior. Sabe, irmãos, esse é um tempo em que Deus está nos convocando para termos os nossos olhos fixados naquilo que é celestial. Vocês estão me entendendo? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve dizendo: olha, se a nossa expectativa está fundamentada apenas naquilo que é terreno, seremos os homens mais miseráveis da terra. Ele também escreve no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1: se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, vocês precisam buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, onde ele diz: movidos pela eternidade. Nós precisamos viver aqui, mas o nosso coração não pode estar aqui. Você vai perceber que quando o templo foi destruído, o povo de Israel, eles foram levados cativos, se transformaram, eles se tornaram escravos. Sem a casa espiritual, os homens que deveriam representar a Deus se tornam escravos. Então a vida, essa busca pela casa de Deus, em ser essa noiva, é muito mais do que apenas um relacionamento. Vai te levar a uma vida de intimidade, de viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito. Na verdade, nós somos imortais. Diz que Billy Graham, certa vez, ele escreveu algo dizendo: se alguém perguntar ou disser que eu morri, diga que é mentira. Eu não morri, eu simplesmente voltei para a minha casa. Homens de Deus não morrem, eles simplesmente voltam para a sua casa eterna. E o interessante é que essa nova Jerusalém é um negócio assim, muito poderoso, porque nós não conseguimos ainda descrever, Silvana. Por quê? Porque, como disse o apóstolo João disse assim: olha, eu estou aqui na terra, e o que eu anuncio para vocês é o que eu vi na terra, e é o que eu ouvi também. Agora, esse Jesus não, ele veio do céu, e o que ele anuncia para vocês é algo muito mais elevado. Ele conta para vocês aquilo que é celestial. Então, quando nós falamos sobre Nova Jerusalém, é um negócio que ainda nós não compreendemos, porque na Nova Jerusalém não vai ter sol e não vai ter lua, mas vai ter luz. O Senhor vai ser a nossa luz. Não vai ter dor. Por quê? Porque Ele vai curar todos aqueles que foram de alguma forma feridos. A Bíblia diz também que não vai ter lágrimas. Por quê? Porque na Nova Jerusalém é o lugar onde nós iremos desfrutar do nosso Senhor. Quantos podem dizer amém por isso? E meu irmão, se isso não motiva o seu coração, se isso não desperta um grande interesse no seu coração, eu não sei o que eu tenho que falar mais para você. Se você ainda está muito equivocado, ou talvez olhando apenas para aquilo que é terreno, eu tenho uma notícia muito ruim para você: você não vai ser arrebatado. Os arrebatados serão aqueles que já vivem com a mente lá e com o coração lá, voltado para o Senhor. Quando nós começamos a ler as epístolas paulinas, inclusive 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai ver o apóstolo Paulo advertindo aquele povo. E qual que era a advertência? Ele estava advertindo porque eles acreditavam tanto na vida de Jesus que alguns pararam de trabalhar. Eles queriam viver para o Senhor. E aí Paulo diz: olha, vocês precisam dar um bom testemunho, vocês precisam trabalhar dando um bom testemunho, mas que a mente e o coração esteja nos céus.
E sabe, irmãos, o propósito de Deus, nesse tempo, seja algo que possa abrir os seus olhos.